Boa noite, queridos. Eu acho que todos nós concordamos que fé e incredulidade produzem resultados diferentes. Não tem como acreditar que a fé e a incredulidade produziriam os mesmos resultados. O texto que nós meditamos nesta noite, Hebreus, capítulo 3, versos 14 até o verso 19. Sobre eles nós vamos refletir o seguinte: tudo o que as pessoas fazem, tudo sem exceção, produzem resultados. Tudo tem consequências, boas ou más. E nós sabemos também que não existe nada que não tenha uma causa, exceto Deus. E não existem ações que não tragam consequências, embora aos nossos olhos, em muitos momentos, pareça que alguns escapam das consequências dos seus atos maus. No entanto, a gente não deve desanimar, porque o Senhor vê, o Senhor julga e o Senhor retribui com justiça. Está lá no Salmo 62. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe sim uma diferença entre o que crê em Deus e o incrédulo. Existe uma diferença. Isso é o que a palavra de Deus afirma, que nós podemos constatar, por exemplo, em Malaquias 3, onde o Senhor diz: olha, vai chegar um tempo em que vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Algumas diferenças podem ser facilmente perceptíveis. Por exemplo, aquele que não teme ao Senhor é caracterizado por um procedimento fútil, vão. Quem nos diz é Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1. Enquanto o que teme ao Senhor, por ter ouvido a pregação da palavra, e o seu coração convertido ao Senhor, ele vive então demonstrando essa sua nova fé. Lucas nos diz isso em Atos 26, 20, que aqueles que são convertidos vivem dando provas de arrependimento. E mostram então que nasceram de novo através de um estilo de vida que, mesmo se a gente precisar fazer qualquer acusação contra os ímpios, já os deixa envergonhados. Quando o crente vive como deve viver, os ímpios ficam envergonhados. E o escritor desta carta que nós estamos estudando, ele apresenta dois destinos como resultados das escolhas e das ações que as pessoas fazem. Apenas dois. Não existe um terceiro, não existe uma via intermediária ou temporária. Apenas um e outro. A comparação que ele nos traz é entre a confiança em Deus, que faz com que as pessoas que creem se deixem conduzir como ovelhas que conhecem o seu pastor, em João 10 fala isso, e a incredulidade, que leva o homem a rejeitar a sábia direção de Deus, a escolher os seus próprios caminhos, caminhos que, sob sua ótica, sob sua análise, sob sua perspectiva e cosmovisão, caminhos que lhe parecem são os mais direitos, os mais atraentes, os mais fáceis, os mais lucrativos, mas que no fim, segundo Provérbios 14, vão resultar em uma trágica morte. Vamos aprender então sobre esses dois caminhos, sobre o que o Senhor tem a nos dizer sobre as escolhas dos homens, suas ações e suas consequências. No verso 14, o autor começa dizendo assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança. O que ele está dizendo aí é o seguinte: aquele que está em Cristo é perseverante. Recentemente nós acompanhamos pela televisão, pelas redes sociais, pelas mídias, acompanhamos um evento que chamou a atenção do mundo inteiro. A implosão do submarino Titan, aqui para nós. O seu proprietário confiava nele, confiava tanto que estava dentro dele a milhares de metros de profundidade. Ele confiou no seu Titan e confiou até o fim, literalmente até o fim, dele e dos seus passageiros. Pessoas podem confiar em outras coisas e em outras pessoas e, como resultado, sofrerem grandes decepções, grandes perdas. Os estelionatários que andam por aí não nos deixam nenhuma dúvida sobre isso. Alguns chegam a perder a liberdade, outros a própria vida, sendo vítimas de ciladas.
Estou dizendo estas coisas porque talvez você esteja confiando em algo que vai te decepcionar. Como aqueles, por exemplo, que confiam em ídolos vãos. Isaías, no capítulo 57, diz: quando você clamar a tua coleção de ídolos, que te livre. Ídolo pode livrar alguém de alguma coisa? Mas quem crê em ídolos vai ser decepcionado. No entanto, nós temos uma opção muito melhor, que não falha, que não nos decepciona. Confiar no Senhor. Pois o Senhor livra os seus e faz isso com prazer, diz o Salmo 22. A conclusão é que aquilo ou aquele em quem você crê define se você vai ter socorro ou não quando precisar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, um pouco mais à frente, ele vai dizer que nós podemos nos achegar, nos aproximar com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui, até este momento, o nosso escritor já falou exaustivamente sobre o dever que os crentes têm de cuidarem uns dos outros, lembrando que os crentes não existem por si mesmos, que eles estão ligados a Cristo. João diz que estamos ligados a Cristo como a videira verdadeira. Os que creem em Cristo são coparticipantes de sua natureza, são co-herdeiros ou feitos co-herdeiros da promessa. Segundo Pedro 1,3 fala sobre isso, e é uma afirmação, não é uma sugestão, não é uma especulação. Nós somos co-herdeiros da promessa de Deus. Mas como é que nós podemos provar isso no nosso dia a dia? Como o crente pode provar que é de fato participante da natureza de Cristo? A resposta é pelo seu modo de vida. Porque vivem para a glória de Deus. Porque andam por modo digno do Evangelho de Cristo e fazem isto perseverantemente. Os crentes guardam a confiança em Cristo, aquele em quem creram, aquele a quem confessaram como seu Senhor e Salvador. E se é Senhor, Ele manda, e se é Salvador, Ele cuida. E Jesus disse que aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que o Pai deu ao Filho, infalivelmente serão conduzidos pelo Espírito Santo e irão ao Filho. Receberão o dom da perseverança, pois ele os receberá e os reterá em segurança em suas mãos, mãos poderosas, mãos de onde não podem ser arrancadas por ninguém, como já lemos hoje em João 10. Sabe o que significa? Que você, crente, pode ir a Deus em plena confiança de fé. E você começa a sua caminhada rumo a Deus e você não vai ser desviado, porque o Senhor não deixará. Ele te fará perseverar. E esta é a característica daquele que está em Cristo. Ele perseverará, independente das circunstâncias. Mas há uma segunda interessante que eu quero abordar aqui, é que aquele que está em Cristo evita o caminho do erro. Dá atenção às placas de advertência. Veja, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso é uma placa bem grande, pintada de amarelo, com as letras em preto, ou o contrário, dependendo de como você queira, para chamar ao máximo a atenção. E eu sei que as pessoas erram por diversos motivos. Tem gente que erra por ignorância, porque não sabe o que fazer em determinadas circunstâncias. Isso pode ter resultados trágicos até. Outros erram por curiosidade, como crianças que gostam de mexer em aparelhos eletrônicos, em tomadas. Isso também pode ter resultados danosos. Mas isso é um problema. Existem pessoas que erram deliberadamente, que erram provocantemente. E esse é o erro que a maioria das pessoas comete contra Deus, numa ousadia absurda, tola e pretensiosa. Não dão a Deus a glória que lhe é devida e ainda o ofendem com a sua inimizade, com a sua arrogância, com as suas tolas vaidades. E é tola mesmo, porque no Salmo 2 o Senhor diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E aqui neste texto o escritor está lembrando um episódio que é marcante na história de Israel. A murmuração dos judeus que trouxe penalidade, inclusive para o seu grande guia Moisés. Salmo 106, lembra disso? Eles cantavam isso. Depois, falando sobre Deus, o indignaram nas águas de Meribá e por causa dele sucedeu mal a Moisés.
pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Moisés não se manteve estritamente nos limites do que o Senhor havia ordenado. E lá em Deuteronômio 12 é dito: tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Moisés acrescentou. O tema central do capítulo 3 é a dureza de coração que conduz à incredulidade. Mas o crente, aquele que tem um novo coração, ele não deixa o seu coração esclerosar. Dureza aqui nesse texto é esclerose. Ele ouve a voz de Deus, que como martelo que esmiuça a penha, como água. O crente sabe que o tempo de ouvir a voz de Deus, sabe qual é o dia e a hora de ouvir a voz de Deus, queridos? Quando Deus fala. A hora que Ele falar. E Deus fala com você hoje, Deus fala com você aqui, Deus fala com você agora, Deus fala com você agora através da pregação da palavra, Deus fala com você, e quando Deus fala, a única escolha sábia é ouvir o que Deus fala. Então, a gente tem que ser sábio e ouvir. O exemplo dos judeus no deserto sempre é lembrado como um exemplo negativo. Era uma ilustração recorrente entre os judeus e era usada sempre como um exemplo de incredulidade, de dureza de coração, e de dureza de coração apesar de todas as bênçãos de Deus para com aquele povo. Deus o protegeu dos egípcios, Deus abriu o mar, Deus destruiu fortalezas, Deus alimentou e vestiu por 40 anos, e ainda assim a característica deste povo era a dureza de coração. Era a ingratidão. Aquele que está em Cristo evita o caminho do erro, não deixando o seu coração endurecer. Eu fui dar uma pesquisada sobre a esclerose cardíaca, o endurecimento do músculo do coração, que é causada por diversos fatores. O músculo do coração, tecido conjuntivo do coração, vai endurecendo até que chega ao ponto em que parte do músculo do coração morre, para de ser flexível, morre, fica insensível mesmo. E isso pode levar à morte. Mas a outra doença do coração com resultados ainda mais severos, ainda mais indesejáveis, pastor, mais indesejável do que a morte é assim a morte eterna. É mais indesejável do que o seu coração parar de bater agora. E se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? A diferença das doenças cardíacas para o endurecimento do coração que estamos tratando aqui é que as primeiras, por uma série de fatores, elas podem acontecer por responsabilidade dos seus portadores, mas por responsabilidade. Alimentação equivocada, falta de exercício, uma série de coisas. Mas nenhuma esclerose cardíaca, fisicamente falando, é causada simplesmente pelo desejo de endurecer o coração. Ninguém consegue falar assim: o músculo do meu coração vai parar de bater agora, vai endurecer, vai morrer. Ninguém consegue. Mas a doença do coração do ponto de vista espiritual é causada pelo uso deliberado da vontade. É a doença causada pela rejeição da vontade de Deus, pela escolha de caminhos que desprezam o Senhor. É a pessoa dizer consciente e voluntariamente: eu não vou dar ouvidos a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não faça isso. Se ela manda não fazer, é porque é possível. Porque é um dever. Uma pessoa pode decidir que não quer nada com Deus. Pode. Pode decidir que não quer obedecê-lo, que não quer considerar a sua bondade e decidir que vai agir como inimigo de Deus. Como é que a pessoa faz isso? Fazendo o contrário do que os amigos de Deus fazem. E o que os amigos de Deus fazem? Obedecem à palavra de Deus. Em João 15, Jesus fala isso. Aquele que está em Cristo cuida do seu coração. Não deixa que ele sofra de esclerose espiritual. Inclina o seu coração ou deixa o seu coração ser inclinado pela bondade de Deus. Ele se delicia com a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus em seu coração, ou seja, ele obedece à palavra de Deus. Ele coloca a palavra de Deus como centro da sua vida, de onde vão partir todas as demais orientações. Ele faz isso interiorizando a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo evita o caminho do erro, não endurecendo o seu coração, não seguindo o mau exemplo da rebelião. É relativamente fácil convencer uma multidão a tomar atitudes violentas e drásticas. É mais difícil convencer a multidão a tomar atitudes boas e abençoadoras. Quando se trata de atender aos reclames da carne, multidões se formam muito rapidamente.
como é possível ver em muitos casos de rebeliões, linchamentos, saques. Se você tentar reunir uma multidão para ouvir a palavra de Deus ali na nossa pracinha, numa praça próxima da sua casa, você vai ter grandes dificuldades. Mas se um caminhão cheio de carne tombar ali e a polícia não chegar muito rápido, a multidão se forma e leva tudo muito rapidamente. Estou mentindo? Não é assim que tem sido? Conseguir que as pessoas façam o bem é muito mais difícil. Mas um coração sábio, inclinado pelo Senhor e que guarda a palavra do Senhor com a intenção de cumpri-la, não vai fazer como os rebeldes judeus no deserto. Eles não se deixarão convencer pelo mau exemplo. Mas não pensemos que os modernos cristãos de hoje, a gente olha muito para os judeus, para os assim, povo duro, povo de coração endurecido. Os cristãos de hoje são tão diferentes assim? Somos tão diferentes assim para apontar os dedos para eles que é atitude de condenação, embora a palavra os condene, quando nós estamos no mesmo patamar? Aliás, temos mais instrução, temos mais luz. O coração do homem continua sendo mau, continua enganoso, continua corrupto, e é a graça de Deus que faz a diferença. Somente a graça de Deus. Ainda hoje, se nós pesquisarmos um pouquinho, nós vamos ver que a maldade se tem multiplicado no coração do homem, e o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Quando foi que nós vimos isso? Onde nós já ouvimos essa expressão? Gênesis 6, nos dias de Noé, há muito tempo atrás. Mas uma descrição muito bonita de uma pessoa sábia e temente a Deus está registrada no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Os maus exemplos, se nós pesquisarmos, são abundantes. Ímpios, pecadores e escarnecedores, eles estão por toda parte, e o que não falta é convite para que os santos se juntem a eles na prática do mal. Mas o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 1, se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, o justo recusa esse convite de pronto, porque sabe que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Quem está em Cristo não segue o caminho do mal, não porque é melhor do que os outros, mas porque tem a lei do Senhor gravada em seu coração. Ele considera atentamente a lei do Senhor como orientação para todos os seus caminhos, e aí é bem sucedido nos seus caminhos. Aquele que está em Cristo evita o caminho do erro, não endurecendo o seu coração, não seguindo o mau exemplo da rebelião. Mas aquele que não está em Cristo, eu disse que tem diferença entre o que está em Cristo e o que não está em Cristo. Então vamos ver agora o que não está em Cristo. O texto diz que aquele que não está em Cristo inevitavelmente perecerá. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Lá atrás, no início deste capítulo, o escritor diz, olha, teve um grupo que se rebelou. Teve pessoas que se rebelaram. Se não me engano, no verso 10. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aqui tem 3 características sobre aqueles que não estão em Cristo e que perecerão. Não há dúvida de que diferentes sementes produzem colheitas diferentes. Isso é uma lei. Se você planta pimenta, você colhe pimenta. Se você planta trigo, você colhe trigo. Se você planta abacate, você colhe abacate. É uma lei. Se as coisas correrem como o esperado, se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. Isso é lei. Nós já vimos que estar em Cristo e ter comunhão com o Senhor e não se rebelar contra Ele resulta em bênçãos. Resulta em perseverança, resulta em evitar o caminho do erro, ou seja, o caminho da santidade, evita-se o caminho da rebelião. Mas esse outro comportamento, essa outra atitude, esta incredulidade, vai produzir outros frutos. A dureza do coração dos hebreus no deserto foi, como eu já disse, um dos fatos mais marcantes da história de Israel. Esses que são citados aqui, eles estavam no momento em que o Senhor deu a lei. E nessa lei, o Senhor dizia os resultados da obediência e da desobediência. Eles viram coisas extraordinárias, eles ouviram coisas extraordinárias, eles presenciaram fatos maravilhosos. Eles foram alvo do cuidado de Deus, que com mão poderosa e braço estendido os tirou da escravidão do mais poderoso império dos seus dias. O Senhor não lhes deixou faltar coisa alguma, nem comida, nem bebida, nem vestes, nem sandália durante 40 anos, mas mesmo assim, se mostraram
de duro coração e foram rebeldes. O que nós podemos afirmar então é que a rebelião, a vontade de desobedecer, a decisão para desobedecer, ela não é causada por desconhecimento. Não é por não conhecer que as pessoas se rebelam. Na verdade, aquelas pessoas foram rebeldes apesar de terem visto tudo o que Deus fez por eles. A Bíblia fala sobre pecados por ignorância, mas aqui não. Aqui ele está falando de rebelião. Tinham conhecimento. Conheciam, mas rejeitaram. Tinham outras preferências. Foram rebeldes por causa da dureza de seu coração. Viram o que Deus fez. Viram que Deus lhes deu a maravilhosa palavra, lei santa, justa e boa. Durante 6 meses, eles viram Deus destroçar o Egito com as pragas. Ao sair do Egito, eles tinham uma coluna de fogo que impedia que os egípcios se aproximassem do seu arraial. Durante o dia, tinha uma nuvem sobre eles que os protegia do sol causticante do deserto. Viram o mar se abrir para eles passarem. Viram mesmo o mar se fechar afogando os egípcios. Viram os raios e trovões e relâmpagos sobre o monte na entrega da lei. Eles viram todas essas coisas. Não era falta de conhecimento que os levava à rebelião. Eles simplesmente resolveram rejeitar no seu coração endurecido e resolveram proceder aleivosamente, como diz o Salmo 78. Não era falta de conhecimento. A rebelião, quando alguém diz eu não vou obedecer, não é por falta de conhecimento. É uma decisão deliberada de dizer eu não me importo com a lei do Senhor. Não me importo com o que Deus diz. Rebelião é chamada aqui no verso 17 de equivalente a pecado. Quando alguém toma decisões que contrariam a vontade de Deus, o nome disso é pecado, porque sabe qual é a vontade de Deus, e seja qual for a razão que encontra para justificar a sua rebelião, é claro que ele sabe que está dizendo, Deus, eu não vou obedecer à sua vontade. E Deus, é claro, não se agrada da rebelião, que aos seus olhos é equivalente a pecados como feitiçaria e idolatria. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. No início da carta, o escritor diz, olha, tomem cuidado para que não haja no meio de vocês ninguém com coração endurecido, ninguém com coração incrédulo, porque a incredulidade vai resultar em pecado. E aqueles judeus que são citados aqui, eles não acreditaram na promessa do Senhor de lhes dar a terra prometida. Em sua incredulidade, a terra que o Senhor diz é terra que emana leite e mel, em sua incredulidade eles falaram mal, eles infamaram, eles colocaram má fama sobre a terra que Deus lhes prometera como parte da bênção abrâmica. E número 13, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, falaram mal. Em sua incredulidade, eles disseram que Deus não poderia tomar a terra dos cananeus, que não conseguiria afastá-los. Eles disseram que os cananeus devorariam e os esmagariam, porque eles eram tais quais gafanhotos. Diante dos cananeus, eles disseram, Deus não pode vencer esse povo. Em sua incredulidade, eles desprezaram as promessas de Deus e amaldiçoaram aqueles que insistentemente lembravam do poder de Deus para cumprir todas as suas promessas. No verso 14, do capítulo 14 de Deuteronômio, verso 10, toda a congregação disse que apedrejassem a Moisés e aos 2 espias, pelo menos. Eles preferiram ouvir os 10 espias incrédulos, porque para um incrédulo é mais fácil ouvir os seus semelhantes, porque falam a mesma língua, possuem o mesmo sentimento e têm a mesma atitude de rebelião contra Deus. Em sua incredulidade, eles se rebelaram contra Deus, não queriam obedecer e cometeram o pecado de negar o próprio ser de Deus em seus atributos de fidelidade e onipotência. Para não obedecerem a Deus, preferiam escravizar-se a homens e retornar à escravidão do Egito. E o Egito é usado sempre como sinônimo de pecado. Números 14, diziam uns aos outros, vamos chamar aqui, vamos levantar um capitão que nos conduza de volta para o Egito. Olha que coisa. E a desobediência, segundo a palavra de Deus, estamos caminhando para o fim. A desobediência produz morte. Contra quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Esses que estou citando aqui o tempo todo. Quando a rebelião toma conta do coração de uma pessoa, não importa o que o Senhor disser. Ele sempre será como um personagem dos quadrinhos criado por Maurício de Souza. O tal do contra. O Davi já riu sabendo que ia falar dele, né, Davi? O do contra. Sempre vai querer fazer o contrário, e é o que acontece. Quando Deus disse, entrem na terra, eles se recusaram.
Eles se desesperaram. Números 14 diz que eles choraram a noite toda. Deus disse, entre. E recusaram, se desesperaram e choraram. Aí logo depois, em Números 14, Deus disse, não, vocês não vão entrar mais. Vocês não devem mais entrar. E sabe o que eles fazem? Em sua incredulidade e rebelião, eles negam o julgamento do Senhor, eles negam ao Senhor o atributo da sua justiça e resolvem entrar na terra por seus próprios esforços. E são derrotados em Hormá. Deus disse, não entre. Entre, eles disseram, não vamos. Deus disse, não entre, eles disseram, vamos. A incredulidade leva à desobediência pura e simples. Sempre vai contra a vontade de Deus. Desobediência, fruto do pecado, da rebelião contra Deus, fruto de um coração rebelde, conduz à morte. Por isso Deus diz, não foram esses que morreram no deserto? Os desobedientes, os rebeldes, os incrédulos, não sei como é o seu coração. Mas eu sei que o meu coração tem uma forte tentação para a rebelião. Aí você pergunta, pastor, o que você faz com o seu coração? E eu respondo, eu peço a Deus todos os dias e o dia todo, para não deixar que o meu coração se torne um coração esclerosado e endurecido, incrédulo e rebelde contra o Senhor. Porque o resultado disso, ainda que demore, foram 40 anos, é a morte. Demorou 40 anos para que todos morressem, com exceção de Josué e Calebe. Todos morreram no deserto. Os rebeldes, diz a palavra do Senhor no verso 19, não entram no descanso de Deus. Deus não lhes dá o descanso. Tem pessoas que pensam, que acham que não são tão pecadores assim, simplesmente porque não matam, não roubam, não fazem uma série de pecados descritos nos 10 mandamentos, mas a grande maioria, tem um ídolo. Não é de madeira, nem de pedra, nem de gesso, nem de plástico, nem de ouro, nem de prata, não. É um ídolo muito mais pernicioso. Que esse é capaz de influenciar a sua vida. Porque os de madeira e todos os outros materiais, eles têm olhos que não veem, têm boca que não falam, têm ouvidos que não ouvem, têm mãos que não apalpam, têm pés que não andam. Mas existe um ídolo capaz, sim, de determinar o curso das ações de uma pessoa. Que é mais poderoso do que o tal fungo Cordyceps. Lembra lá daquele The Last of Us? A ideia lá do fungo que toma conta das pessoas. Que ídolo é esse? Um coração rebelde e incrédulo. A boa teologia fala de pecados por ação, o que a gente faz deliberadamente, de omissão, o que nós devíamos fazer e não fazemos. Fala sobre o pecado fala que é possível blasfemar contra o Senhor, pecar por palavras e pensamentos, negar a Deus a glória que lhe é devida, não falar sobre a glória de Deus, sobre o seu reino maravilhoso. E tem muitas pessoas que são muito bem educadas, incapazes de matar uma mosca, honestas em seus relacionamentos, dedicados no trabalho, e alguns até profundamente envolvidos em sua religião, sabem tudo o que é preciso saber para ser um membro exemplar da sua religião, e mesmo assim está na mesma situação dos hebreus na saída do Egito ou de Nicodemos no encontro com Jesus, sem nascer de novo, sem conhecer a vontade de Deus e sem colocá-la em prática. Não estou dizendo aqui que a gente deve seguir o mau exemplo de muitos membros de igreja que têm condutas erradas, não é isso não. Mas não crer na palavra do Senhor e não crer no que Jesus diz de si mesmo e não ouvir o chamado de Jesus é o mesmo que dizer, Jesus, eu não quero saber do que o Senhor está falando porque eu não sou das suas ovelhas, a sua voz não me importa, eu não vou te seguir. E aqueles que ouvem fazem parte do rebanho do Senhor e gozam de bem-aventurança eterna, mas os incrédulos de endurecido coração não ouvem o chamamento. O chamamento chega ao seu ouvido, mas não chega ao seu coração para que sejam convertidos e curados da sua incredulidade. Mesmo ouvindo o anúncio do chamado de Jesus, não atendem porque estão mortos em seus pecados. E assim permanecerão. Porque mesmo tendo entendimento intelectual, nunca atenderão ao chamado de Jesus para que tenham vida. Assim foi com esta igreja morta dos hebreus. Assim tem sido com a igreja morna dos cristãos. Até que os incrédulos de coração endurecido pereçam no deserto. E somente os crentes, poucos em comparação com os incrédulos, mas vencedores, entrem na posse da vida eterna. Aí nós saberemos, de fato, e finalmente, a diferença entre o que crê e o que não crê no Senhor. Os que creem herdarão a vida. Viverão eternamente na presença do Senhor, gozando de delícias eternamente. Para os incrédulos, resta horror eterno.
E muitos deles certamente trocariam o horror do inferno pelas dificuldades dos hebreus no deserto, ou até no Egito. Eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos. Existe sim uma diferença entre os resultados da prática da fé ou da incredulidade. A fé conduz à vida com Deus e a vida eterna. A incredulidade resulta em práticas pecaminosas que conduzem à morte eterna, ao inferno. Não deixe que nenhum ídolo, que nenhum conceito, que nenhum chamamento à prática do mal e à dureza do coração penetre no seu coração, para que não haja entre nós ninguém com o coração endurecido e esclerosado que viva em incredulidade e venha a perecer. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de refletirmos sobre a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Não permita que o nosso coração em momento algum se endureça, mas que seja sempre enternecido pela Tua palavra, dirigido pelo Teu Espírito, ouvidos atentos à voz do bom pastor, os nossos pés sempre dispostos a seguir-te. Nós pedimos isso, Senhor. Não deixe que o nosso coração venha a endurecer em situação alguma. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Hino de número 69. Vamos louvar o Senhor.